Boa noite! Estamos ao vivo, né? Para a nossa sessão diferenciada, né? Do que a gente é mais acostumado no dia a dia, no day trade, no operacional, né? É um tema que eu gosto muito, muito de falar e muito de estudar, né? Que eu realmente, assim, me empolgo para estudar, para conversar, para debater sobre esse tema. Igual praticamente o day trade, quando eu começo a falar de day trade também, né? É top. Quando a gente gosta de algum assunto, a gente vai fundo, não vê nem a hora passar, né? Você precisa ficar 3 horas conversando, né? Fica, se você ficar 4, fica, a hora passa que a gente nem vê. E esse é um dos assuntos que não é um assunto só. Eu vou levando eles englobado, né? Como eu falei para vocês, é um tema que eu estudo sobre desenvolvimento humano e alta performance, que eu levo meio que misturado, tá? Porque é o que vai fazendo sentido para mim. Eu sou uma pessoa que eu tento desenvolver vários conhecimentos que fazem sentido para mim, né? E na medida do possível eu vou linkando as pecinhas do quebra-cabeça, igual a gente faz no day trade, né? Você vai pondo uma pecinha do quebra-cabeça e vai formando o seu desenho. Então, é muito sobre neurociência, tá? Física quântica e PNL. São 3 temas meio junto que eu vou levando para a minha vida, para a minha alta performance, para os meus clientes de desenvolvimento humano, né? E na medida do possível para todos vocês que já estão na sala, né? Eu vou falando muito ali, vocês já devem ter percebido sobre questão emocional, algumas coisas que não tão profundas igual eu vou falar aqui, né? Mas eu sempre estou jogando esses assuntinhos, vocês vão perceber, né? Quem não percebeu ainda vai perceber, porque é muito, muito, muito importante, né, galera? Afinal de contas, ele é o poder oculto do trader. Olha o nome que eu coloquei. Ah, que nome, hein? Poder oculto do trader. Só que não é um nome muito ideal também, porque esse poder oculto não é só do trader, é do ser humano, né? Mas como o nosso grupo, o nosso ecossistema é de trader, né? Poder oculto do trader. Mas realmente é oculto da humanidade. Pouquíssimas pessoas ainda sabem desse tipo de assunto, tá? Da parte das pessoas que sabem, muitos não aceitam. Da parte das pessoas que sabem, e aceitam, às vezes não sabem usar, tá? Porque tem muito a ver com coisas que realmente é um pouco ocultada, tá? Não tem informação abertamente, a gente não aprende na escola, não aprende em casa, tá? E que envolve até, por exemplo, dentro da física quântica, porque muito hoje em dia, inclusive no trade, né? Eu estava vendo umas postagens de umas corretoras aí, fala muito em quântico, planilhas quant, né? Mundo quântico, a IBM que desenvolveu um novo chip para ultracomputadores, chip quântico. Então, falam-se muito disso, mas as pessoas, boa parte nem acredita nisso, a que acredita não sabe usar e fica só uma palavrinha bonita. Eu acho até bonita, né? Tem até alguns livros aí de física quântica que eu gosto muito de estudar, e aí eu quero fazer uma abordagem legal e não tão técnica, tá? Por exemplo, neurociência, que a gente vai estar tudo embolado. Lembra que eu levo tudo junto, mas de uma forma assim que fica fácil eu entender, didática, com exemplos práticos da vida real, tá? É um assunto que eu venho desenvolvendo, galera, igual a maioria de vocês já devem ter percebido até no day trade, né? Eu recebi vários comentários essa semana da galera que veio conhecer nossa sala, né, que eu estava fazendo, que é o quê? Pô, quem já estudava, por exemplo, tape reading, ou qualquer outra questão de day trade mesmo, sabe como é complicado. Você pega aquelas telas de tape read com 14, 15 coisas na tela tal. Eu desenvolvi meu jeito, para mim, simplifiquei e ponho em prática. É a mesma coisa esses assuntos, é muito complexo. Né? Então, eu fui pegando coisas que eu entendi como mero mortal. Né? Por exemplo, neurociência. Eu não estudei neurociência dentro da parte clínica, medicinal, porque isso é uma parte médica, por exemplo, né? Tem o médico neurocirurgião. Não é essa neurociência que eu estudei, mas é uma neurociência técnica prática, tá? Então não tem diploma, certificação, mas eu gosto de estudar coisa usual, né? Coisa que a gente põe em prática no dia a dia. E é isso que eu quero ir trazendo para vocês. Que, aliás, quem for mais antigo que tá me acompanhando, ou estava presente uma vez na sala quando teve uma discussão no bom sentido, né, educadamente, mas uma discussão de um médico lá comigo, né, e quem não estava na época talvez já ouviu falar. Mas para vocês terem ideia desse tipo de assunto, como ele é tão, assim,
estranho aos olhos das pessoas comuns, e principalmente da comunidade científica, né? Porque eu consigo, na minha concepção, na minha cabeça, simplificadamente, juntar física quântica e neurociência. E um dia na sala eu estava falando sobre isso, que é um tema que nós vamos aprofundar hoje. Né? Eu falando sobre a questão da frequência, da energia, que tudo é frequência, tem energia tal, né? Neurociência tal. E aí tinha um médico na nossa sala. Eu não sabia, eu não conheço a profissão de cada um que está comigo. Né? Tem pessoas que às vezes entram na sala e fica tão quieto que eu nem conheço. Tem pessoas que eu já conheço até pela voz, porque vai falando, eu sei quem é um, quem é outro. Tem aquelas pessoas mais quietinhas, que não fala, né? Aí não tem como, eu não vou ficar sabendo a intimidade da vida da pessoa. Mas tinha um participante da nossa sala, um ano e meio, 2 anos atrás, ele era neurocientista mesmo, médico, né? E quando eu comecei a falar dessa questão, o cara nunca tinha abrido a boca para nada. Quieto, daqueles que estava quieto e tal. E aí ele foi me repreender, educadamente também, né? Mas aí, por isso que eu falo, as pessoas que é muito inteligente, às vezes não tem humildade, quer mostrar que é mais que os outros. E aí esse médico falou, não, Robson, não é assim não. Não, isso aí é papinho de internet, né? É não sei o quê. Para falar de neurociência, tem que, no mínimo, ler o livro tal e saber do que está falando, porque não é desse jeito que você está falando aí, isso aí é só coisinha de internet. E ficou uns 5 minutos falando e tipo assim, ó, me apertando pelo pescoço, né? Ao vivo. Aí, pô, deixei ele abrir o coração dele, né? O cara era médico dessa área, né? Aí foi quando eu falei para ele, beleza, doutor, então você é médico mesmo, neurocientista, tal, mexe com a neurologia das pessoas, né? Sou estudado, formado, pós-graduado, tudo aquilo lá. Aí eu falei, beleza, então você já fez um eletroencefalograma nas pessoas, que é o EGG, né? Ele, claro, tá, sou médico, já fiz. Aí eu falei para ele, então, o que o eletroencefalograma mede no cérebro da pessoa? Só fiz essa pergunta. Alguém aí era dessa época? A que estava ao vivo? Nessa situação? Eu só fiz essa pergunta para ele. Falei, beleza, doutor, maravilha, o senhor está certinho. Eu não tenho diploma, não sou pós-graduado, nada. Mas o que o eletroencefalograma mede no cérebro da pessoa? Silêncio, velho. Silêncio total. É como se tivesse arrancado a cabeça do cara. O cara não falou nada. Eu dei uns segundinhos e falei, ô doutor, me ajuda aí. O que o eletroencefalograma mede no cérebro da pessoa? Resultado, o cara nunca mais voltou para a sala. Foi com educação, mas muita arrogância, né? Não. Cara, o que o eletroencefalograma mede no cérebro da pessoa? Frequência. Vê as partes do cérebro que está emitindo. A própria neurociência fala. O ser humano é um ser eletroquímico. O que quer dizer isso, galera? Olha lá, a Gi, pois aí que lembra, ó. A Gi é a antiga da sala, que bom, ó. Pra galera não achar que é mentira, né? O cara ficou quieto, não voltou mais para a sala. Entendeu? Porque não tem base. A ciência, um dia ou outro, vai provar as coisas, mas às vezes o que não prova, os caras falam que é mentira. Mas foi uma simples perguntinha que eu fiz para ele. Ele nem respondeu, saiu e nunca mais voltou. Né? Enfim, se sentiu incomodado. Eu fui extremamente educado, eu só fiz uma pergunta para ele. Então, galera, a própria neurociência, ele deveria saber, antes de querer me repreender ao vivo, que a gente é um ser humano, porque eu estudei neurociência também. Eu não sou médico, não tenho pós-graduação, diploma de universidade, mas eu estudei. E no YouTube tem isso. Se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver, tá? Então, mede a frequência no cérebro, a parte elétrica. E como que a gente sobrevive no nosso corpo? A gente é um ser eletroquímico. Que aí, certos pensamentos que vêm no nosso cérebro, acende algumas áreas do cérebro, esse pensamento dá um impulso elétrico que libera química para o corpo. O que é a química? São os hormônios. Libera adrenalina, endorfina, tudo aqueles hormônios é químico. Então, a gente é um ser eletroquímico. É frequência. Como que as pessoas medem câncer no corpo? Frequência do quê? De células. Tá, galera? Não vou aprofundar tecnicamente nesse assunto,
Mas eu vou explicar de alguma forma que vocês vão entendendo. Mesmo quem não nunca estudou isso ou não acredita, vocês podem ver que hoje a internet facilita muito, né? Tem muita porcaria na internet, por isso tem que saber filtrar as informações. Mas esse tipo de assunto tem canais legais que explica, mostra vídeos e tal, né? É tudo frequência. Tanto que se você pegar uma caneca dessa aqui, ó, pôr no microscópio, você vai aprofundando nela, vai aprofundando, vai aprofundando, vai aprofundando, chega na mesma matéria que essa caneca, é igual esse celular, que é igual eu, que é igual meu óculos, que é igual meu olho, que é igual minha boca, que é igual meu rim, que é igual meu fígado, que é o quê? Moléculas, partículas, prótons, nêutrons, elétrons. Isso aí a gente aprende até na escola. Aí você vai diminuindo, tem os quarks. Só que até onde o ser humano consegue ver e comprovar que existe, beleza, vai a física normal. Vai a física normal, opa, comprovou cientificamente. Aí o que ainda não é comprovado, os caras não reconhecem, não existe. Óbvio, ciência, né? Ciência é para comprovar coisas. Só que aí surgiu a física quântica. E aí teve uma época que teve uma ruptura. Os caras que são tradicionais, tipo o médico que me reempreendeu, ele só acredita no que ele aprendeu, no que os olhos veem, né? E aí teve uma parte desses físicos que começou, pô, estudar mais, ver que vai existindo outras coisas que ainda não é provada, mas que eles sabem. Que aí entra uma série de discussão, porque depois da menor partícula, né, existem vários nomes. Eu gosto mais do vácuo quântico, que tem gente que fala que é Deus, né? Chega no nada, chega num vácuo quântico. Aí, como não tem nada, a ciência não comprova aquilo lá, parou, não existe. Quem aprofundou e está tentando provar, que nem aquele acelerador de partículas que os caras querem provar cientificamente a existência de Deus, né? Não estou aqui para falar de religião, tá, galera? Mas esse assunto é em debate, passa até no jornal de vez em quando. E parece que eles torcem para dar errado, né? Os caras fizeram aquele acelerador de partícula, aí deu até uma explosão, porque eu acho que Deus não precisa ser provado. Eu acredito. Simplesmente eu acredito. Tá? Mas tem muita gente que não acredita, é ateu, é o Big Bang, é só matéria e tal, e tudo bem, vida que segue, né? Não vou entrar nesse mérito, e não é nada religioso. Mas é uns assuntos que, pô, causa estranheza em muitas pessoas. Vocês vão ver onde eu vou chegar. Estou tentando dar um resumão desse assunto, por isso que eu falei que é assunto às vezes meio polêmico, meio constrangedor para algumas pessoas, pessoas que talvez é extremamente religiosa, também não gosta desse tipo de assunto e nem é de religião que eu estou falando aqui, né, mas não gosta, tal. Mas é sobre uma mistura que eu faço, que eu estudo com outras pessoas, que eu estou em mentorias assim e que dá certo para mim e que eu quero que vocês, quem acreditar nesse tipo de assunto, comece a usar para vocês também, porque dá resultado. Dá resultado, tá? Galera, tá muito assustador? Tá fazendo sentido? Põe no chat aí. Põe no chat aí se já tem pessoas que estão assustadas ou estão entendendo, tá acompanhando, né? Tamo light ainda. Tamo light, tamo light. Eu sei que tem pessoas aqui que já devem estudar um pouquinho de física quântica, tá cada vez mais difundido, né? Até no day trade, planilha quântica, indicador quântico, né? Computador quântico, saiu notícia agora do novo chip da IBM para computador quântico. Mas é um tema que vale a pena a gente debater e estudar, porque para mim é real. E quanto mais a gente entender desses assuntos e dominar, mais a gente avança, né? Olha lá, o Ailton tá meio abismado, ó, mas não assusta não, Ailton. Você vai, eu acho que você vai gostar, né? Olha lá, mas tá, tem gente que escreveu, tá top, tô abismado, top, tá bom, tranquilo. Para quem estuda sobre esse assunto, tá bem tranquilo mesmo. Nós vamos dar uma aprofundadinha, tá? Faz muito sentido, estudei constelação familiar e tem muito a ver, tem muito a ver. Show, colocaram aí, caraca, irmão. Tá rindo aí. Então, bora lá, vamos aprofundando mais um pouquinho, tá? De leve, coisas práticas, coisa que a gente consegue usar para a nossa vida, tá? Então, isso é um pouquinho da física quântica, que eu já misturei com um pouquinho de neurociência, né? Falamos aqui do médico, daquele caso, tá? Olha lá, o Kleber gosta desse tema. E aí, o que acontece, galera? Eu não gosto, eu sou viciado. Eu leio livros, assisto horas de vídeo no YouTube, né? É muito legal, cara, muito legal. Tem muitos experimentos. Cara, desde experimentos simples. Mas não é hora de falar de experimento ainda. Pera aí, vamos aprofundar, tá?
Tá ficando legal. Porque aí entra, galera, nós vamos entrar no assunto que aí começa a dar mais arrepios ainda em quem nunca ouviu, mas existem leis. Olha lá, dupla fenda, Juliana, existem leis no universo. Não é a lei do Alexandre de Moraes, não é a leis do universo. Que eu querendo ou não, você querendo ou não, é lei. Não importa. Tipo, né? Uma leizinha simples aí, cara, que eu usei muito na minha faculdade, e quem sabe usar ela ganha muito dinheiro com uma das leis que você querendo ou não, ela existe, é a lei da gravidade. Provado pela ciência também. Quem duvida da lei da gravidade? Se eu pegar qualquer coisa mais pesada que o ar, ele puxa por cento da Terra, ó, cai, ó. Não, eu não acredito na lei da gravidade. Foda-se, o bagulho existe, mesmo que eu não acredito. Lei da gravidade, ó. Ó, mas tem pessoa que só acredita no que vê, mesmo, mas mesmo vendo caindo, né? Ainda vai. É leis do universo, galera. Existem leis aqui onde a gente vive no universo que não é as leis do homem, leis do universo, tá? Exemplo, tá? Lei da gravidade. Quem não acreditar, sei que por exemplo, meu projeto, quando eu fui me formar em engenharia em 2007, eu fiz engenharia de produção e era montar áreas de produção. Eu montei, né? Claro que só em projeto, não construí, né? Mas eu fiz o projeto inteirinho de uma fábrica de um produto químico usando lei da gravidade. Então, por isso que eu falo, dá muito dinheiro quem sabe usar as leis do universo. A simples lei da gravidade. Né? Gasta-se muito dinheiro, combustível para transportar as coisas, e a lei da gravidade está aí de graça. Né? A lei da gravidade está aí de graça. Então, quem sabe usar as leis do universo, as leis do universo é de graça, você não precisa pagar, você usa. Então, tem megas indústrias que, em vez de tipo gastar 1 milhão de energia por mês, o cara desenvolve algum sistema, um mecanismo que vai usar a lei da gravidade e economiza energia. A fábrica que eu montei na época, ele tinha só um elevador, ela tinha um elevador dos produtos químicos que ia ser misturado, depois só vinha descendo, produzindo com tanques, mexedores, tal, não vem ao caso eu detalhar aqui, a hora que chegava no solo de novo já estava pronto, embalava, estava pronto o produto. Só gastava energia uma vez, em vez de montar máquina para todo lado, usar uma área enorme, usa para cima, pouca área, usava energia uma vez só para subir os produtos, depois ele vinha a própria gravidade, o bagulho caindo, 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 saía produzido embaixo. Lei da gravidade. Então, são leis do universo. A lei da gravidade põe todos no devido lugar. Né? Então, só que a lei da gravidade, qualquer pessoa em sã consciência, na escola básica vai entender. Pode saber usar ou não. Quem usa a seu favor vai ser muito beneficiado, gera dinheiro, né? Mas tem pessoas que, mesmo sabendo dessa lei, não usam para nada e tudo bem. Mas ela existe, mas é uma lei comprovada pela ciência aí, né? Mas antes de ser comprovada, ninguém acreditava. Por que o negócio cai? Não sabe. Ciência não provou, né? É igual o negócio do Covid aí, das vacinas que teve. Ah, faz, não faz, é eficaz, não é? Ivermectina resolve, não resolve. Enquanto a ciência não provar, ninguém acredita, diz que me diz, cada um com a sua. Aí depois que prova, talvez a prova está errada, né? Mas enfim, aí que vem a sabedoria de começar a conhecer as leis do universo, não apenas a lei da gravidade e algumas outras, ação e reação, né? E saber usar ela a nosso favor, tá? Saber usar ela a nosso favor. Então, esse é um tema que me ajuda eu me desenvolver. Eu comecei a estudar para mim. Consequentemente, eu gostei tanto, comecei a extrapolar, conversar com os outros, ajudar os outros, montei, eu faço cursos disso aí também. Lá no Além do Trader, eu já uso um pouco disso aí. Quem fez o Além do Trader sabe. Eu já falo lá um pouco de física quântica, né? Aí, ó, meu baby aqui. Dá um tchau aqui pro pessoal, filho. Você já tem que dormir, hein? Vai lá dormir que amanhã tem que ir para a escolinha cedo. Meu pai está conversando aqui, tá? E aí, pessoal, eu comecei a gostar e montar coisas e simplificar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de simplificar as coisas, né?
Então, esses temas, tem pessoas que, pô, às vezes estuda tecnicamente no negócio tradicional e acha confuso e não aprende. Aí estuda, vê alguma coisa, algum conteúdo meu, fala, agora eu aprendi. Que eu busco simplificar as coisas, né? Então, nessa de simplificar, a gente vai vendo que eu vou simplificando e juntando. E o que que acontece, pessoal? Até onde eu sei e eu estudo, né? Pode ser que tenha mais, existem 12 leis no universo, tá? E se tiver mais, ótimo. Então, quanto mais tiver, mais eu quero descobrir, tá? E nós não vamos ficar aqui falando da lei, decorar a lei, nada. Eu quero passar, abordar com vocês aqui hoje as que eu vejo como principais, que eu usei para mim e que dá muito resultado na nossa vida como um todo. Vocês querem uma lei importante, mas que foi, às vezes, mal interpretada ou mal divulgada, que o povo tenta prostituir o negócio, é a tal da lei da atração. Tem muito conteúdo, ainda mais depois daquele filme e do livro lá, The Secrets, né? O Segredo, que era a lei da atração. Pô, virou discussão, aí a galera mais científica tenta descredibilizar o negócio, né? Porque não acredita e tal, mas ela existe. Eu acredito e uso ela a meu favor, tá? Alguém aí já estudou alguma vez essas paradas de lei da atração? Que é a mais conhecida, entre aspas, assim, desse mundo mais oculto, digamos assim, né? Tem a lei da atração. Alguém já estudou alguma coisinha sobre isso? Deixa eu ver no chat aqui. Ó, o Juliano já. É que meu chat é muito louco, cara, no Zoom. Olha lá, bastante pessoas, ó, o Diego, o Marcelo, o Cláudio, o Claudemir. Beleza. A gente vê, a linha que eu estudo, a gente vê isso como uma lei mesmo, que atrai. Só que às vezes a forma que ela é explicada, tem pessoas que tenta, faz exercício e não consegue atrair nada. Por quê? Porque tem outra antes. Tá? Quem, quem aqui sabe uma que vem antes, para mim vem antes. Tá, galera? Quem é que sabe por que, que a lei da atração não funciona para todo mundo? Para a maioria das pessoas não. Porque tem uma antes, da forma que eu desenvolvi para mim. Alguém aí arrisca um palpite? Ó, tem gente que só ouviu falar, tal, conhece um pouco, legal. Coisa ali, reciprocidade, legal. Cara, das leis que eu estudo e que faz sentido para mim, alguém acertou. Opa, deixa eu ver quem é aqui que o chat passa rápido. Passou rápido aqui, peraí. Peraí, quem acertou aqui? O Juliano. O Juliano tá estudando mesmo, velho. Sibeli colocou aí, tem a ver também, é a lei da vibração. Por quê? A lei da atração, com aquele negócio de segredo, colocou de uma certa forma para simplificar, para as pessoas verem, gerar discussão, que basta você ficar pensando em algo e aquele algo vai acontecer, tá? E não é tão simples assim, mas é um grande impactante, porque se a pessoa nem pensar, né, só falar alguma coisa da boca para fora, não vai acontecer mesmo, tá? Então é a da vibração. Que quem sabe usar também, galera, a lei da vibração, igual a lei da gravidade, lembra que eu falei da lei da gravidade? Vocês querem um grande exemplo de alguém que soube usar a lei da vibração em tempos remotos, que nem existia tanta ciência, né? Ah lá, o Hélio Couto fala muito disso. Cara, eu estudei demais com o Hélio Couto, muito top mesmo. Um dos cara fera aí que eu consumi muito conteúdo. Quem quiser, cara, mentorzaço, viu? Hélio Couto. O que que acontece, galera? Vou dar um exemplo, eu falo, eu quero trazer da forma mais prática para vocês, que é assunto estranho para a maioria. É a lei da vibração, igual a da gravidade. Quem sabe usar a seu favor, ganha dinheiro, desenvolve coisas. Um dos casos mais famosos na vida real, real, não estamos nem falando de algo abstrato, subjetivo agora, né? Místico, nada, real. Foi Thomas Edison, que revolucionou quando ele descobriu a lâmpada. Cara, vocês têm ideia? Lá, quando ele descobriu a lâmpada, por isso que falam, né, que ele foi muito persistente, foi anos e anos, e tentativas,
né? Até quando entrevistaram ele, né? Perguntou, cara, como você se sente ser fracassando aí na lâmpada, né, tantas vezes? Ele falou, não, não foi um fracasso. A cada erro eu só ia descobrindo formas de não fazer, formas que dava errado. Mas, resumidamente, o processo, galera, ele usou a lei da vibração. Para quê? Ele pegou um filamento de metal, tem nada de metal aqui. Você começa a pôr a vibração no metal, o que é a primeira coisa que ele se transforma? A vibração transforma tudo. Por isso que essa caneca é a mesma coisa que esse óculos, é a mesma coisa que meu nariz, mesma coisa que esse fone. O que muda é tudo prótons, nêutrons e elétrons. Eu, você, esse copo, esse óculos, o que muda é a vibração que está essa molécula. Aí vai formando, ela vibra numa frequência, forma um rim. Outro conjunto de células vibrando em outra frequência forma um coração. Outra forma o óculos. Mas a hora que você põe no microscópio, você vai diminuindo, você vai ver prótons, nêutrons, elétrons, formado por quarks, tá? Por isso que tem até o canal lá que fala Somos Todos Um, a gente é tudo feito da mesma coisa. Estamos em vibrações diferentes. É estranho isso, né? Para quem nunca ouviu. Eu sei. Eu também achei estranho quando eu comecei a estudar isso. E aí, o que acontece, galera? Ele pegou um filamento de metal, aplicou uma determinada vibração, e aí viu que saía som. Ó, minhas guitarras estão ali, ó. Não vou sair para pegar, mas eu tenho guitarras aqui, ó. É um filamento de metal. Você aplica uma vibração nela, violão, quem conhece violão aí, é vibração, tem as cordas, é metal. Né? Embora tenha a corda de nylon também. Tá? Mas você toca, dependendo da intensidade da vibração, ela dá um som diferente, um som mais agudo, um som mais grave. Se você acelera a vibração do metal, ele começa a esquentar. Vai esquentar, vai esquentar. Aí o que ele começa? A acender, fica vermelho. Começa, por isso que era lâmpada incandescente, ela começa a encandecer. Só que aí ele aplicava mais vibração, aí puf, pegava fogo. Por quê? Misturado com oxigênio, a caloria, pegava fogo. E aí ele foi fracassando, pondo mais frequência e fracassando, aumentando frequência e fracassando. Aí ele falou, pô, se ela começa a acender, fica incandescente, vermelho aquele metal vibrando, mas em contato com oxigênio, que é o oxigênio que é combustível para o fogo, né? Você quer apagar um fogo num latão, você tampa ele, né? Tampa o oxigênio, acaba o fogo. Então, o que ele fez? Pô, vou aplicar uma vibração ali dentro, só que eu vou pôr ela dentro de um vidro, que é o bulbo, que aí não vai ter contato com o oxigênio, tá no vácuo ali, ela só vai acender, brilhar, vai clarear, aí depois de várias tentativas, mudando a frequência da vibração, conseguiu clarear, fazer a lâmpada. Aí depois existe a lâmpada fluorescente, né? Que aí já é mais químico, agora lâmpadas de LED, mas foi uma revolução a lâmpada na época. Ele usando a lei da vibração. O que tinha dentro da lâmpada? Um filamentinho de metal fininho, que a eletricidade fazia ele vibrar e ele acende. E aí, como ele estava dentro de um bulbo de vidro, a lâmpada, não tinha oxigênio lá dentro, ele não explodia, não pegava fogo. Ele usou a lei da vibração na prática e desenvolveu uma coisa que revolucionou na época. Fez sentido por enquanto, galera? Com esse exemplo prático? Exemplo prático. Tá? Thomas Edison aí desenvolvendo a lâmpada. Igual quando desenvolveram a lei da gravidade, quem sabe usar, olha lá, sim, documentário top, mas é complexo, alguém colocou aí, ó, beleza. Então, galera, isso aí está à disposição de todo mundo. Isso aí vem antes da lei da atração, para mim. Porque se a pessoa, ela pegar só um determinado tempo e ficar pensando numa coisa, a chance de acontecer é pequena. Embora faz sentido, esse é o primeiro passo para a pessoa vibrar naquela sintonia. Ela tem que estar pensando, porque senão ela não vai vibrar naquilo. Agora, o grande problema é que às vezes a pessoa, quando começa a estudar um negócio desse, às vezes já tem uma idade, que nem quando eu comecei, já tinha lá os 30 anos e tal, não sabia usar isso. E é igual day trade, é fácil, mas não é imediato. Aí o cara tá todo fudido, por exemplo, ficou 30 anos só pensando negatividade, tomando decisão errada, se fudendo, vibrando negativamente. Aí ele vê um negócio desse, assiste um Hélio Couto, por exemplo, assistiu o vídeo lá, isso que bugou as pessoas. Assistiu o vídeo lá, não, você vai só pensar. Só que a pessoa ficou 30 anos pensando merda.
sem conhecer isso. Aí conheceu agora, eu vou pensar que eu sou um milionário. Vai ficar pensando que é milionário. Vai ficar só pensando, 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 e não vai ser. Esse é um passo, mas vai demorar. Ela tem que transformar esse pensamento em sentimento, que vai ser a vibração. Porque assim como o nosso corpo físico, neurociência agora, ó, é eletroquímico. O pensamento gera um impulso elétrico no cérebro, que dispara uma química, que vai ser os hormônios, tá? Por isso que muitas doenças, galera, no corpo físico, é a gente mesmo que cria e a gente mesmo que cura. Pessoa muito amargurada, em depressão, vira câncer, né? Quem estuda já mais essa linha de medicina, germânica, essas coisas, que também tem muita coisa no YouTube. Por que muitas pessoas se curam, às vezes, de câncer sem medicamento? Né? Sabe que o excesso de raiva vai dar problema no estômago, vai dar gastrite. Os outros falam, tô com úlcera, gastrite. É uma pessoa extremamente nervosa, raivosa. Ela mesma causa uma doença nela, vibração ruim. Tá? Então, não basta a pessoa só ficar pensando e querer atrair. Ela vai ter que vibrar naquela frequência. Aliás, existe uma escala de frequência que pode ser medida mesmo. Não está aqui. Existe uma escala de Hawkins, né? A pessoa que está vibrando na raiva, se medir a frequência dela, ela está na frequência baixíssima, né? Até a frequência do amor vai subindo de nível, subindo de nível. Então, o que acontece? Se a pessoa só ficar pensando, é o primeiro passo, mas ela não vai atrair de imediato. Ela tem que pensar a ponto de começar a sentir que aquilo é real e vibrar naquela sintonia. Tem estudos que falam que precisa de 18 segundos para a pessoa começar a vibrar em determinada sintonia. Por isso que a meditação ajuda. Agora, quem nessa vida louca, caótica que a gente tem, consegue ficar 18 segundos pensando ininterruptamente em algo, acreditando naquilo para entrar naquela vibração. E não é assim, pensou 18 segundos, vai acontecer. Não é. É para entrar na vibração daquilo. Por isso que existem técnicas e treinos de meditação. Para quê? E é rápido, em 18 segundos, cara, mas tem pessoas que não conseguem. Ele começa aqui a se concentrar para pensar em algo, a cabeça já está pensando no boleto que tem que pagar amanhã, na viagem que vai fazer não sei quanto, não consegue entrar naquela vibração do que ela quer. Eu quero o carro tal, meu sonho é o carro tal. Então, 18 segundos por dia para começar a pensar nisso, treinar sua mente a entrar nessa vibração. Né? A pessoa não consegue. Vai pensar na morte da bezerra, no boleto que tem para pagar, no problema que está tendo no trabalho. Mas, galera, isso é um treino que eu fiz e continuo fazendo. E é desafiador, hein? Porque a cabeça não para. Não para. Através da meditação, a gente começa a baixar a adrenalina, entrar numa vibe, numa frequência. Por isso que é importante quem faz estudos e pratica a meditação. Né? Para conseguir entrar na frequência dos desejos e começar a ter ideias, né? Aliás, eu tenho uma metáfora para mim, né? Que eu falo, quando a gente faz uma oração, quando eu faço a oração, eu encaro que eu estou falando com Deus, né? Estou fazendo uma oração, pedindo aí, dependendo da religião de cada um, a yoga é bom também, tá? É tudo coisa que vai centrando na pessoa. Então, quando eu estou fazendo uma oração, eu estou falando com Deus, estou pedindo, conversando com Ele. Quando eu faço a meditação, é como se Ele estivesse falando comigo. Por isso que tem pessoas que falam, tive um momento de inspiração, criou uma música, criou um não sei o quê. Cara, a pessoa tem que estar zen, se concentrar, e aí eu encaro. Eu tive várias e várias ideias quando eu pedia, falava, cara, eu preciso de tal coisa, eu faço uma oração, peço para Deus, depois eu entro em meditação e deixo para ouvir, né? Essa é uma das loucuras que eu faço, tá? E para mim dá certo. Mas por quê? Para entrar na frequência, entrar na sintonia do que eu quero. E para mim tem dado certo. E aí eu vou dar exemplos práticos também, tá? Porque isso que eu estou falando, para quem nunca estudou esse tipo de assunto, nunca ouviu falar, é totalmente. Vai estar achando eu ridículo aqui. Vai falar, rapaz, esse cara usou droga. Esse cara deve ter cheirado cocaína por aí para vir falar de uns assuntos desses. Mas eu vou trazer caso real também, igual eu trouxe né, do neurocientista na nossa sala, ele ficou sem resposta e saiu.
igual do Thomas Edison, a vibração, a lei da gravidade. Então, isso que eu estou falando, eu apliquei para mim e vou trazer para caso real para vocês. Porque eu aprendi a usar essas leis a meu favor. E pro day trade também. Meu relatório verdinho, eu não entro e sento em frente à tela e vai lá. Cara, eu me preparo antes. Eu sei o que eu quero, eu me concentro. Falo, eu não sei o que vai vir de game, mas eu tô entrando para ganhar. Eu vou me pôr naquela sintonia, naquela frequência. Tá? Então, eu entro no mercado, galera, preparadíssimo. Até nesse nível. Eu faço minha meditação, me conecto, vibro com o meu game. Eu falo, não sei quanto é, vou aceitar de bom coração, mas eu vou entrar para fazer meu melhor, meu máximo e eu vou ganhar. Eu já entro nessa vibração. Eu não sento aqui na minha cadeira e vou esperar a oportunidade de sair clicando. Não é assim, eu me preparo. Coisa de 10 minutinhos antes, 5 minutinhos. Faço uma oração, faço minha meditação, começo a entrar na minha sintonia. Quem tem o Além do Trader lá, o Lembrança do Futuro, é aquele tipo de exercício que eu faço todo dia, até hoje. Que a gente lembra fácil do passado, né? Coisas que aconteceram no passado. Mas e lembrar do futuro? Eu lembro do meu futuro. Lembro, eu me concentro, entro na sintonia de ver meu relatório verdinho lá, né? Começo a imaginar movimentos do mercado e que eu vou pegar ele. E naturalmente eu sento para operar. Parece que eu e o mercado é a mesma coisa, que ele está me mostrando. Por isso que eu falo, parece que só falta o mercado sair uma mão da tela do notebook e falar, vai, vende aí, ó. Para mim tá tão natural, mas eu me preparo antes, porque nosso operacional é fácil, muito fácil. Mas e o emocional? E minha vibração? Por isso que quando a gente está nervoso, estressado com outra coisa, cara, não adianta sentar em frente à tela para operar, vai tomar pau. Ou vai ganhar por um golpe de sorte aí. Cara, você tem que operar tranquilo. Quem tem o Além do Trader, fazer lá o treino, né? Olha lá, tá explicado seu segredo. Não é segredo, eu sempre falei disso. E é simples, velho. Né? Cada um monta seu ritual. Eu tenho meu ritual. Né? Tem gente que às vezes acha que ritual é ritual satânico, é matar frango, pegar, né? Não, é um ritual meu da manhã, cara. Fazer meu treino físico, minha oração, minha meditação. Fico tranquilo, acalmo, faço minha conexão com o mercadinho, tal, tal. Cara, é isso que eu quero para vocês. Porque às vezes tem pessoa que fica tão bitolado só em estudar, o operacional não se desenvolve. Por quê? O resto tá tudo fodido. Tá tudo fodido, olha lá o Diego, coisa. Isso aí faz muito sentido. Não, galera, se prepara, simples. Faz, quem acredita em Deus ou qualquer coisa, faz uma oração antes, né? Aí faz uma meditaçãozinha, conecta com o que você quer, com o que você está buscando, com o seu game. Tenta focar pelo menos 18 segundos. Seu pensamento ali, ó. Aí você começa a vibrar nessa energia. Você mantém o pensamento focado naquilo, vai meditando naquilo, você começa a vibrar, que é a vibração que vai trazer o resultado. O carro que você quer é tudo material, mesmo meu e seu. Está vibrando numa frequência diferente. Você entra na frequência dele, na sintonia dele, você consegue. É papo de doido, mas para mim dá certo. E para todos que eu conheço que estudam comigo, meus amigos de mentoria, né? Funciona para todos nós. E eu tenho certeza, por quê? Porque é uma lei, gente, do universo. Você querendo ou não, funciona para você. Por isso que tem gente que fala que tá fudido. Qual que é o pensamento da pessoa? Isso só acontece comigo. Tudo que é ruim acontece comigo. Se der uma chuva de Xuxa no meu colo cai Pelé, igual a música lá do Mamonas, né? A pessoa só tá no pensamento errado, vibração errada, vai dar mais coisa errada para ela. Elaine Ourives, outra boa. Eu tenho o livro dela aqui. Ela usa a tabela de Hawkins também. Também é legal. Ela tem muito conteúdo top. Tá? Muito conteúdo top. Então, galera, é esse tipo de nível que eu quero que vocês tenham. Agora deve ter gente mais assustada ainda, né? Fala, vixe Maria. Mas é isso. E aí, o que é na prática, por exemplo? Vou dar um exemplo prático. Quando eu estava quebrado, que eu perdi minhas empresas, né? E eu pus na cabeça que eu ia ser trader, eu não era.
E essa é a grande questão nossa, que o nosso racional não ajuda. Porque a gente mesmo se bloqueia, que não tem a permissão, como colocaram aí, a gente não se permite. A gente não aprende essas coisas e quem aprende às vezes não se permite, não acredita, não aceita e não usa a favor. Mas é lei do universo, você querendo ou não, vai acontecer. Então, por que não aprender a usar? Né? Igual a gravidade, igual a vibração, são leis já comprovadas. Tá? Vamos usar a nosso favor. Então, o que eu falei? Eu meti na minha cabeça, cara, eu sou trader. E dá aquela sensação que tá mentindo para mim mesmo, que eu não era trader. Mas tudo acontece primeiro na nossa cabeça, galera. Tudo acontece primeiro na nossa cabeça. Opa, acabando a bateria, deixa eu pôr aqui. Tudo que existe hoje no mundo, tudo, absolutamente tudo que existe, um dia foi só um pensamento na cabeça de um doido. Uma das aulas que eu dei para trás aí com um grupo, nem lembro, talvez algum de vocês estava lá, era igual ao celular. Tá com 51, 52 anos, mais ou menos, que desenvolveram o celular. O cara que foi desenvolver o celular, a sociedade, o cara era doido. Então, como que vai existir um telefone, não tem fio, nada, e vai falar com o pessoal lá do outro lado do mundo? Mas na cabeça dele, ele pôs que era verdade. E fez acontecer, entrou na frequência, na vibração, não aconteceu assim do nada. Né? Cara, eu gosto tanto quando a própria humanidade, algum ser humano quebra um paradigma, cara, e recentemente teve um dos maiores quebrado aí, que era a frase de camiseta. Muita gente fala até hoje. Qual que é o maior jargão que foi quebrado recentemente aí, galera? Quem sabe, quem lembra? Recentemente. É frase de camisa. Ou vai ter que jogar a camisa fora agora. Foguete não dá ré. É esse. Aí o doente mental, o doido do Elon Musk, falou: não, velho, foguete dá ré. Foguete dá ré. O cara fez o foguete dar ré. Ele entrou numa vibração, foi de uma hora para outra? Não, quantos bilhão ele não colocou? Foi, eu acho que o quinto ou sexto foguete, os outros explodiu, caía e não dava ré. Mas ele estava na frequência, falou, foguete vai dar ré, cara. E ele fez o foguete dar ré. E aí, você vai duvidar? Só que o cara pagou o preço, bancou a ideia dele. Se a pessoa desiste, não deu certo. Ela pensa uma vez, entra numa frequência do negócio, não deu certo, parei. Vai continuar a vida inteira se fudendo. Aí só fica pensando que coisa errada acontece comigo, só pensamento negativo, só coisa ruim. E aí o pobre cada vez fica mais pobre. E o rico cada vez fica mais rico. Tem musiquinha aí também, né? Um dos pontos em comum das pesquisas até de Napoleão Hill, que tem os livros dele, né? Entre os milionários e bilionários, é que todos eles têm esse tipo de conhecimento. De parte emocional, de parte de acreditar. Talvez eles não sabiam na época que era leis do universo, que era, mas as pessoas acreditavam. Que na religião é o que isso, galera? Quem fala aí? A religião tem um outro nomezinho curtinho. Fé. Curtinho. Fé. É acreditar naquilo que ainda não é real. Aí tem um monte de gente que usa foco, força, fé, né? Até para camisa também, academia. Foco, força, fé. Mas chega na fé, a pessoa falha. Ela tem foco, tem força, tá lá se matando. Mas não progride. Trabalha 18 horas, 16 horas, que nem um condenado e não progride na vida. Tá faltando o quê? A fé. Mas usa lá, foco, força e fé. Boné, foco, força e fé. Mas cadê a fé? A pessoa só fica na corrida dos ratos ali, ó. Só na corrida dos ratos. Não tem um sonho, um objetivo e não mantém fé naquilo, ou vibração naquilo. Aí se tenta manter, começa a entrar numa vibração hoje, quer que acontece amanhã. Aí não acontece, isso não é balela, não funciona. E aí para. E aí não vai conseguir. E às vezes começa a acontecer tanta coisa boa que a gente duvida. Tem um vídeo no YouTube do Sadhguru, né, um cara conceituado aí do yoga, que já colocaram aí, né? Ele conta, vou resumir só, viu, galera? É um vídeo de 17 minutos que tem, mas ele conta em metáforas, né? Olha o maior contador de metáfora que teve, ó, o maior líder da humanidade contador de metáforas, ó. É a foto dele aqui, ó. Aí o Sadhguru contou uma metáfora, que o cara saiu para caminhar, né?
e cansou e deitou debaixo de uma árvore. E essa árvore era a tal da Carpa Vriksha, que é a árvore dos desejos. É como se fosse o gênio da lâmpada mágica, né? E aí ele falando, né? O cara não sabia, mas ele começou a pensar e vibrar naquilo. Nossa, eu tô cansado, eu tô com fome. Como eu queria comer tal coisa. Ficou pensando naquilo. Apareceu a comida pro cara. É uma metáfora, tá, gente? Mas apareceu, ele comeu. Pô, nossa, agora eu tô de barriga cheia. Ah, mas eu poderia ter alguma coisa para eu beber. Ficou pensando nisso, apareceu o que ele estava pensando. Aí ele bebeu. Aí ele começou a pensar, nossa, mas que loucura. Isso não pode existir. Isso aqui é mentira, vai começar a aparecer fantasmas aqui. Aí começou a aparecer fantasmas. Aí falou, moça, me salva que eles vão começar a me bater, vão me espancar, vão me matar. E aí bateram, espancaram e mataram o cara. Porque tudo que a gente pensa tem poder. Não é imediato assim, igual na metáfora. Mas quem estuda yoga, que nem colocaram aí, a linha do Sadhguru e tal, já começa a ter consciência disso, gente. Vamos usar a nosso favor. Aí, trazendo para o meu exemplo real. A primeira vez, cara, que eu quase briguei com a minha irmã, né? Foi, eu acho que 2000 e... Porque minha irmã já estudava isso e ficava falando para mim e eu não acreditava, cara. Exatas, engenheiro, números. Fiz desenho mecânico, projeto mecânico, engenharia de produção mecânica. Aí falar para mim de leizinha, de atração. Só que aí, acho que foi 2006 ou 2007, eu ia casar, né? E quem casa quer casa, né? Pela cultura nossa, precisa ter uma casa e tal. Eu pagava lá, estava na faculdade ainda, mas eu já, pô, um dia eu vou casar, né? Eu pagava um consórcio, né? E aí, pô, foi chegando a época, já fazia 8 anos de namoro, tal, ó, tá chegando perto, tal, tal. E aí eu pagando esse consórcio. E aí quando a gente já tinha programado a data para casar, que eu já fui casado, tá? Vou casar de novo agora. Vou pro segundo tempo. A gente erra e aprende, né? Primeiro a gente começa, depois melhora. Eu não tive a maturidade, a sabedoria, né? Namorei 10 anos, o casamento durou só 4, que é quando a gente vai morar junto que vai descobrindo, né? Mas enfim. Então, falei, pô, legal, marcamos a data do casamento, quase um ano antes, né? Só que aí surgiu uma oportunidade para comprar uma casa. O cara estava indo embora da cidade que eu morava, né? Tava indo embora e tal, e ele precisava vender no desapego, lembra a euforia e desespero? A cidade era Barrinha, aqui no interior, quem conhece aqui de São Paulo, região de Ribeirão Preto, e o cara ia voltar para a terra dele em Minas, e uma casa muito boa, que valeria fácil na época 130 mil, o cara tá querendo 80, né? E aí, cara, eu falei, puta que pariu, minha carta de crédito comprava aquilo, dava para pagar, só que o cara tá vendendo na urgência. Aí você não tem o dinheiro na mão, né? Fazer o quê? Aí, que era meu sogro na época, ele ficou sabendo, viu, né? Falou, cara, isso era setembro de acho que 2006 ou 2007. Mas entenda, era setembro de um ano, de um determinado ano. Ele falou, eu tenho essa grana para comprar a casa. Eu sei que você tem um consórcio, eu já tenho confiança, né? Eu pago a casa. Quando você me devolve o dinheiro? Eu falei, ó, te devolvo, e ainda com jurinho, né? Melhor que da poupança. Te devolvo em março. Eu vou começar a juntar dinheiro agora em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Eu fiz minhas contas, falei, março eu vou dar o lance e te pago. Fio do bigode, ó, tac, tá aí. Beleza, ele foi 80 pau pro cara, falou, a casa é sua. Se vira aí agora, vai dando uma reformadinha se você quiser, e em março você me dá o dinheiro, hein? Falei, tá bom. Aí fui juntando dinheiro, galera. Trabalhando de dia, estudando à noite, juntando um pouquinho de dinheiro. Comecei a acompanhar o consórcio. Aí eu via que era 17 mil o lance, 18 mil. O máximo que já tinha era 20 mil. Falei, tá de boa, né? Março. Chegou março. E eu metrificando tudo isso, vendo que o lance máximo que alguém já tinha dado era 20 mil, era 17 a 20 mil. Quem dava o lance, que vinha a cartinha, né? Na época não tinha internet, assim, chegava a cartinha.
meses e meses eu olhando, era 15, 17, 20 mil no máximo. Falei, agora eu tô de boa, eu tenho 30 mil, vou dar 30 mil, não tem risco nenhum de eu perder, né? Vou dar 30 mil, pego a casa, já tinha esse dinheiro, pô, e aí eu abato as parcelas ainda do consórcio e tal. Fiquei mó feliz, né? Juntei a grana. Aí mandei o lance. Mandei o lance. Falei, só vou esperar a notícia. Aí teve um desgraçado. Você vê as maracutaias. Eu falei, ó, na época, aí eu fiquei fudido, revoltado. Eu falei, só pode ser maracutaia. Teve alguém que deu 31 mil. Eu falei, não pode, velho. Não pode. Eu fiquei fudido. Mas fudido. Falei, o máximo que alguém já tinha dado era 20. Eu mandei foi 30. Aí que tem desgraçado deu 31, é maracutaia isso aí, não pode. Aí eu estressado no escritório, né? E minha irmã, né, estava estudando isso junto. Aí ela, não, mas calma, vê, porque é sempre um por lance e um por sorteio, vê o número sorteado. Eu quase mandei ela tomar no rabo. Ela falou, você falou que era março, há 7 meses atrás. Vai ver o número sorteado. Eu fiquei bravo e nem fui ver. Aí eu desci as escadas, passei na recepção. Ela, e aí, você viu o número sorteado? Eu falei, cala a boca, e revoltado, né? Eu vou ligar lá e mandar todo mundo pra puta que pariu. Como que o máximo era 20, eu mandei 30. Aí, justo o mês que eu dei 30, alguém deu 31, né? Fudido, velho. Aí fui subir pra minha sala de novo. Ela, ó, dá uma olhada. Rapaz, aquilo me matava de raiva. Eu falei, mas que caramba. Aí eu fui ver o número sorteado. Adivinha qual número foi sorteado? 515. Adivinha quem era o dono do número 515? Eu. Eu. Aí minha irmã falando, né? Oh, você vibrou tanto nisso, você se programou, você se preparou para isso, viu o número sorteado, e eu bravo com ela. Foi o meu. E não existia internet, eu lembro que eu liguei 3 vezes no consórcio, eu catei o telefone, você tá tremendo, ó, confirma o CPF, eu, tal. Parabéns, você foi sorteado. Eu, puta que pariu. Desci assim, não sabia se eu contava com a minha irmã, que eu tinha quase xingado ela. Eu falei, puta, mas eu tava feliz. Eu falei, eu fui sorteado. Subi, catei o telefone, liguei de novo. Ó, CPF, tal. Parabéns, você foi sorteado. Eu liguei 3 a 4 vezes. Eu falei, velho, essa desgrama funciona mesmo. Março, o negócio tava, eu vibrei 7 meses que em março era meu já, não tinha como dar errado. Só que eu quis de um jeito, não deu. Que eu acho, até hoje, eu acho que teve maracutaia, galera. Não pode, né? Sempre era 20 mil máximo, eu dá 30 e alguém dá 31. O cara que deu 31 sabia. Ou foi muita coincidência, sei lá. Mas o bagulho tinha que ser meu em março, cara. Fui sorteado, não foi no dinheiro. Aí foi melhor ainda, eu nem precisei dar o dinheiro. Aí, a gente planeja de um jeito, às vezes acontece melhor ainda. Não precisei nem pagar. O dinheiro eu fiquei para melhorar a festa do casamento, reformar mais a casa. Foi melhor ainda. Então, aí foi a primeira sacada. Isso era 2007 ou 2008. Eu falei, puta que pariu, velho. Aí eu comecei a estudar com afinco, né? Falei, e dá, cara. Dá certo. Aí a gente vai se limitando, vai se boicotando, né? E às vezes fica tão tapado num negócio que precisa quebrar a cara para voltar para o centro, abrir a mente de novo. Aí, recentemente, quando deu errado o negócio das minhas empresas, eu perdi para pessoas que eu extremamente confiava. Aí eu falei, pô, veio aquela frase para mim, né? Deus te tira da onde você quer estar e te coloca onde você deve estar. Aí eu falei, me mostra onde eu devo estar que eu vou. Era o trade, né? Eu já estava nos bastidores trabalhando nessa parte emocional dos caras, dos big players, e aí toda aquela história que muitos de vocês já conhecem, quem não conhecia ainda está em vídeos aí, não vou ficar contando aqui agora, que não é o objetivo. Mas o que é que eu comecei a fazer, galera? Falei, sou trader. Aí, quando tinha reunião em São Paulo, que às vezes eu ia com o dinheiro contado da passagem e do hotelzinho barato, né? Tinha que ficar lá em São Paulo, já atendendo trader, reunião na bolsa, ficava nos hotelzinhos mais baratos que tinha lá. Chegava no hotel, preenchia a ficha assim, tinha lá profissão. O que, que eu escrevia? Trader. E não era trader porra nenhuma, mas na minha cabeça já tinha que ser, já tinha que entrar nessa frequência.
Até um dia que até minha esposa assustou. Essa história agora que eu vou contar, eu já contei com mais detalhes também. Vou resumir aqui. Aqui em Jaboticabal tem uma festa grande no meio do ano que chama Feira do Quitute. Vários tipos de comida, vem gente da região toda, né? E ela, por ser nativa aqui da cidade, ter trabalhado muitos anos na Feira do Quitute, que é instituições de caridade, ela trabalhava na APAI, né? E aí tinha a barraquinha da APAI, que fazia tapiocas. Então, ela gostava muito disso, gosta ainda, né? Não gostava, gosta. E, cara, teve um ano, isso faz uns 4 a 5 anos, né? Aí nós fomos para a Feira do Quitute, fomos para essa Feira do Quitute, cara, e a hora que eu tava chegando, nós fomos bem cedo, né? Ela é meio ansiosa, gosta de aproveitar para andar em todas as barracas, comer um pouquinho de cada coisa, né? Olha lá, o Brandon já lembra da história. Cara, mas tava entrando, eu fui até meio. Não fui mal educado, né? Mas às vezes a verdade, a realidade assusta algumas pessoas, né? Eu lembro que eu tava chegando, e aí já tava chegando bem vestido, tava indo para uma festa, né? Cara, mas acabou de abrir a festa. Tinha um cara com a câmera lá de uma televisão regional aqui da cidade, né? Um cara com a câmera, outro com o microfone da televisão aqui. Eu cheguei, cara, veio para a festa do Quitute, aí beleza, o que você tá achando? Ó, o que o cara perguntou para mim. O que você tá achando? Aí eu, né, educado, falei, velho, não tô achando nada ainda, tô chegando na festa agora. Eu vou descobrir o que eu vou achar e o que eu tô achando. Mas é legal, viemos para conhecer, mas não sei. O cara ficou já sem graça, né? Aí ele falou, beleza, mas já saiu do trabalho, né? Chegando cedo, você trabalha com o quê? Eu falei, sou trader. Eu não era trader ainda. Aí o cara, eu acho que nem sabia o que era. O cara deve ter pensado, puta que pariu, tanta pessoa chegando, por que eu fui entrevistar logo esse doido aí, né? O cara perguntou, o que você falou? Eu sou trader. O cara, trader? Eu falei, opera, bolsa de valores, compra e venda. Tá legal. Vai, curte bem a festa aí. O cara quis até se livrar de mim, falou, não vou perguntar mais nada pros caras, não. Mas perguntou ao vivaço para mim ali, você trabalha com o quê? Eu falei, sou trader. E eu não era. Então, galera, às vezes vai parecer que é mentira. Isso que é duro para a gente acreditar. Para mim também era. No fundo, eu sabia que eu não era trader. Mas se eu não começasse a vibrar nessa frequência e já falar, ó, sou, eu não ia virar, porque tudo acontece primeiro aqui, ó. Tudo acontece primeiro aqui. E isso é muito impactante. Isso é muito impactante. Vem a questão da fé. Eu já estava, se for olhar pelo lado religioso, era a fé. Eu tinha fé, já que eu ia ser trader. Eu ainda não era naquele momento. Mas se nem eu acreditar, se nem eu bancar, quem que vai bancar para mim? Quem que vai acreditar? Aí tem gente que fala, minha esposa não acredita, fulano não acredita. Beleza, faz acontecer. Você precisa acreditar em você. Se nem a pessoa acreditar nela, como ela quer que os outros acreditem? Por isso que nessa pulseirinha aqui, ó, que eu fiz para o evento presencial e não ficou pronta, vou começar a entregar nos próximos, ó, sou trader inabalável. Aquele treinamento presencial que nós andamos no fogo. Quem aí estava no presencial, galera? Que nós fizemos payroll ao vivaço lá na Genial e depois fomos para o Hotel Fazenda. Tem alguém aqui que estava lá? Nós andou no fogo, andou no vidro, se jogou do andaime. Quem aí estava lá no presencial? O Kleber. É o Bombinha? É o Clebão Bombinha? Clebão. O Clebão é um cara muito estudioso, cara, de autodesenvolvimento também, né? Para superar os próprios desafios dele, foi assim que eu comecei a estudar também. É um puta cara que tem um conteúdo brutal para passar para nós depois aí com um nicho de público específico, né? Então, galera, sou trader inabalável, não ficou pronto para o evento, né? Mas a pessoa já tem que saber que ela é trader. E bancar. E não é mentira. Você não vai fazer coisas para enganar as outras pessoas, né? Na maldade, para enganar. Mas você já tem que acreditar, igual o cara acreditava que o foguete dava ré. Igual o cara acreditava que ia fazer um negócio sem fio, que ia falar com outras pessoas. Agora, não basta só pensar, sou trader e amanhã vai estar fazendo 1 milhão. Você tem que começar a entrar na sintonia. Que aí entra aqueles exercícios do Além do Trader,
Minha carteira tá lá na outra mesa, tá longe. Eu não quero sair por causa do fone, mas eu já mostrei várias vezes. Eu tenho meus cartãozinhos até hoje. Eu escrevia minhas frases ali, até a gente acreditar, e até a gente acreditar de verdade, entrar na frequência e fazer acontecer, que vai acontecer. A pergunta, galera, não deve ser, será que vai acontecer? Não deve ser essa. Tem que ser quando vai, porque vai. Aí vai depender do seu empenho, da sua vibração e da sua determinação. A pergunta é quando? Não é será, porque o será vai dar medinho, a pessoa vai desistir. Qualquer dificuldadezinha é igual a metáfora lá do queimar o barco, né? O general que foi para a guerra lá, encostou no território, os caras, pô, é muito, o outro exército é muito grande, a gente vai morrer. O general, não, só vamos descer do barco aqui, vamos ver mais de perto, talvez não é tudo isso. A hora que a gente vê, se for muita gente, a gente corre e volta. Beleza, todo mundo saiu do barco. A hora que saiu do barco, ele meteu fogo no barco. Aí, filho, vai ou racha. Eu não prego ninguém ficar fazendo loucura, né? Falando da parte do trader. Não, sou trader, meteu louco, pedir demissão, catar acerto e pôr dinheiro no mercado. Não é assim, a gente tem um planejamento. Que justamente nisso a pessoa tem que começar a ter a mentalidade de trader, vibrar na frequência de trader. Mas quando fala um planejamento, igual o mineiro está aí. Ele fez um planejamento de transição de carreira e cumpriu. E aí queima o barco. Pôs a data, ó, vou pegar férias, né? O ano passado ele entrou com a gente e falou, ó, vou pegar férias no fim do ano, 2025, já estou no trade. Pegou as férias, entrou na sala, tá operando todo dia, arrancando as lasquinhas dele aí, ó. Tá aí, ó, o Brendo lá, ó. Verdade. Vai ter as dificuldades ainda, vai ter dia de stop. Hoje ele falou na sala ao vivo, passou um calorzão, mas saiu no game. Normal, não vai ser mil maravilha. Mas a pessoa põe um plano, cara, e queima o barco. Põe data, põe prazo. Ó, daqui 1 ano. Cara, vou fazer o que tiver que ser feito. Vou manter minha vida, manter meu salário, manter meu emprego, mas eu vou dar aquele gásinho a mais à noite, estudar um pouquinho a mais, me desenvolver um pouquinho a mais, porque daqui a 1 ano eu vou estar vivendo de trade. Olha lá, o Brandon colocou. O Brandon, cara, é um grande exemplo, porque ele mandava para mim as coisas. Seguiu a risca o além do trader e mudou a vida por completo. Tá aí. Inclusive a forma física, né? Mandou uma foto, tá meio shapeadão já, né? Treinando, foi fazer atividade física. Isso dá disposição, melhora nosso organismo, nosso corpo, nossa mentalidade. A pessoa às vezes é sedentária, não faz nada, não acredita nessas coisas e vai só afundando, só afundando. Então, isso é entrar na frequência. Não vai ser maravilha, né? Mas é aquelas frases de Instagram, aqueles vídeos motivacional que tem, que é real. Cara, quando você determina uma coisa, você está na frequência, você vai fazer quando está com chuva, você vai fazer quando está com sol, você vai fazer quando está com sono. Se você se determinou, você se prometeu algo, cumpre, para você não perder. Eu falei disso ontem, numa aula com a galera nova que estava entrando, né? Se a pessoa não cumpre a palavra dela com ela mesma, cara, fudeu. Imagina o terceiro, né? Uma terceira pessoa. Se você combina sempre uma coisa com uma pessoa, a pessoa sempre cumpriu tudo, você tem total confiança naquela pessoa, um primo, um irmão, sei lá. E aí, de repente, você combina algo com ele, ele para de cumprir, não cumpriu. Pô, beleza, cara, todo mundo é ser humano, falhou uma vez. Aí vai, vocês conversam, combina outra coisa importante, a pessoa não cumpre de novo. O que vai acontecer? Você vai perder a confiança naquela pessoa. E assim a gente é com a gente mesmo. E o que eu falei ontem na aula com a galera lá? Pô, aí a pessoa tá motivada, tal, virada de ano, que eu falo, o dia da mentira não é dia 1º de abril, que foi essa semana, é dia 1º de janeiro, né? Aí o cara vai pra beira da praia, pular 7 ondinhas, comer lentilha, vai prometer que vai na academia todo dia, e não sei o quê. Aí vai um dia, uma semana, um mês, depois para. Olha lá, ó, Demóstenes, tô zero açúcar desde 6/1 de... Deixa eu ver aqui que já saiu no chat. De 2025. Galera, tá? Mas é na minha cabeça, por exemplo, ó, pegando a carona do Demóstenes aí no açúcar. Eu tô desde o dia 31 de dezembro, no dia antes da virada do ano, sem tomar cerveja. Que é um negócio que eu tomo, gosto, e nunca me atrapalhou. Eu sei que não é totalmente saudável, mas nunca me atrapalhou. Eu não sou alcoólatra. Mas é para eu saber que eu sou mais forte que minhas próprias vontades.
93 dias vai dar já, sem tomar uma gota de cerveja. Algo que eu tomo desde meus 14 anos. Que não me atrapalha, tem cerveja em casa, minha esposa toma na minha frente. E nós sai, ela toma cerveja, eu tomo H2O com limão e gelo. Eu sou muito mais forte quando eu decido alguma coisa. Só que eu pus para mim. Não é para minha vida inteira. Se eu quiser abrir uma aqui agora, eu vou abrir. Então não foi um negócio que eu falei, não, eu prometo. Foi um desafio que eu fiz para mim mesmo, até falei para me comprometer com eles, falei, não sei até quando vai. Pode ser que dure o resto da minha vida, mas se me der uma vontade assim, eu falo, pô, eu já me superei, então mais de 90 dias sem tomar uma gota de cerveja. Vendo, convivendo, indo em churrasco de família, eu vou no mínimo, talvez eu continue, mas eu falei, eu vou no mínimo até meu casamento. Vai ser dia 26 agora. Vai estar lá cheio de cerveja e chopp. Eu vou ser mais forte que isso. Não está me fazendo falta. Mas nada impede no dia seguinte, por exemplo, eu tomar. Porque eu vou ter cumprido. Eu sei que eu não sou um viciado. Não sou dependente da cerveja. Né? Então, é isso. A gente vai se determinando coisas. Põe prazo. Talvez você põe uma meta, põe uma rotina, um ritual. Não precisa ser pro resto da vida. Mas, pô, durante 3 meses é assim. E aí você vai subindo de nível. Vai subindo de nível. Tá? Deixa eu ver o chat um pouquinho aqui, galera. Quem quiser abrir o microfone, daqui a pouco nós abrimos. Olha lá, o Brandon mandou até as fotos dele, ó. Olha lá como estava o corpão dele, ó. Foi gabaritando. Olha como que tá agora, ó. Legal, hein, Brandon? É um grande exemplo, cara. Um dia nós vamos fazer uma live aí, quando você estiver disposto a marcar aí, para você contar a sua história aí de determinação. Grande caso de determinação. Aí vão falar que é sorte. Ah, o cara é sorte. Não, o cara ralou, pagou o preço para ter o resultado que ele está tendo. Vamos ver, fiz um curso presencial no começo do mês e pediram para se apresentar e dizer o que fazia. Eu disse, sou trader. Parabéns. É isso aí, Marcelo. Já está com a identidade. Né? Show de bola. Então, galera, é esse nível de assunto que eu gosto de falar também para alta performance. Tá? Vamos ver, ó, já faz 1h10. Eu falo, para mim parece que faz 10 minutos que nós começamos. Eu ficaria 3, 4 horas aqui. É claro que tem pregão e perro amanhã, não vamos alongar muito, não. Né? É um alinhamento, um bate-papo que eu espero que esteja fazendo sentido para vocês, que tenha valido a pena, até porque vocês investiram R$10, né? Não está ninguém aqui de graça. Investiram R$10 para estar aqui, né? E eu espero que esteja valendo a pena esses R$10 aí, né? Que agora nós temos nossa área de membros dentro da própria plataforma. Vou pegar essa gravação e pular para quem quiser rever ou quem perdeu. Futuramente, eu quero, galera, o que eu estou me programando? Porque minha agenda está bem conturbada aqui, inclusive com questão de casamento agora, que, enfim, eu estou tendo que pôr a mão na massa, ajudar a minha esposa, que nós já estamos juntos há 11 anos também, né? Ajudar agora, né? Mas eu quero depois, no segundo semestre, fazer o método, tipo, além do Trader 2.0 e aprofundar mais nesses temas. Esses temas que eu trouxe aqui. E para fechar a cerejinha, o que a gente precisa desenvolver, galera? Que eu falei, era 3. É uma trilogia aqui também, né? Eu gostei desse termo, né? Falei para a galera que foi entrar na mentoria com a gente ontem, é uma trilogia, né? Era o método, a mentoria e a sala. É o tripé para parar em pé. Aqui também tem, que era o quê? Neurociência, física quântica e PNL. O que é a PNL? Programação neurolinguística, que é a gente programar nosso cérebro. Igual um programador de computador programa um computador, a gente consegue programar nosso cérebro. E é simples, só que precisa de sabedoria, clareza, porque, tipo assim, ó, eu programei meu cérebro para não tomar cerveja no mínimo até meu casamento. Eu me programei e estou cumprindo. Porque eu sou um cérebro treinado a cumprir o que eu me prometo. E o que eu prometo para os outros também. Se precisar da minha vida, se eu combinar algo com alguém, cara, tem que ser um imprevisto brutal para eu não cumprir. Mas brutal. Né? Já aconteceu casos de eu não cumprir algo que eu prometi para alguém. Acredito que aconteceu com muitas pessoas. Por quê? Mas teve um motivo muito brutal por trás. E eu nem lembro quando foi a última vez que eu descumpri algo.
Porque a vida é dinâmica, né, galera? Às vezes você combina algo com alguém e acontece um mega imprevisto que te impossibilita naquele momento de cumprir aquilo. Mas quando eu combino algo com alguém, eu vou no meu limite, no 100% para cumprir. E se eu não conseguir cumprir, vai ter uma justificativa e eu posso atrasar, mas cumpro depois. Porque eu levo a risca isso, eu treinei meu cérebro para isso. O que eu prometo para mim ou para qualquer outra pessoa, o que eu combino comigo com qualquer outra pessoa, eu sou uma máquina de cumprir. Eu sou uma máquina de cumprir. E aí, consequentemente, a gente se torna uma máquina de alta performance, uma máquina de conquistar resultados. Sabe quem que eu me espelho muito recentemente nisso, cara? Eu tiro o chapéu, cara. Eu falo, eu sou uma maquininha a vapor perto do cara. Depois que eu entrei na mentoria dele, ainda eu vi como que, pô, tem que tirar o chapéu com o cara daquele que eu vou falar aqui. Eu falo, eu sou uma máquina, mas eu sou uma máquina a vapor. O cara é uma máquina a jato. Puseram o nome dele aí já, ó. Pablo Marçal. Eu faço mentoria com ele. Como aluno, né? Eu passo vergonha perto de um cara daquele. Eu sou uma maquininha a vapor, mas tá bom pro resultado que eu almejo. Tá ótimo. Mas eu sou uma maquininha a vapor, o cara é uma máquina a jato. Você tá doido. Tá doido. O maior resultado que o cara tem. Não nasceu em berço de ouro, né? Olha o resultado que o cara tem. É uma máquina a jato. Tá até tentando na política aí, né? Então, ele é meio ou amam ou odeiam, né? Mas faz parte, é o papel dele. Não dá para agradar todo mundo, né? E principalmente depois que ele entrou na política, batem pesado nele, inclusive a televisão, a própria Globo, né? Mas ele tá na dele, fazendo o papel dele, é uma máquina. É esse tipo de pessoa que me inspira, né? Você pega, você acha que o Elon Musk é o quê? Cara, é uma máquina, fez o foguete dar ré, quebrou um paradigma histórico da humanidade, né? Tamo junto até depois do fim aí, o Demóstenes. Então, galera, começa pequeno. Não adianta se prometer algo que você já sabe que não vai cumprir. Promete acordar todo dia, por exemplo. Não é que nem os outros falar, se acordar cedo fosse o que dava dinheiro, o padeiro, né, de antigamente já era milionário, que esse cara acordar de madrugada para fazer o pão. Não é essa a questão. Mas é questão fisiológica, questão de mentalidade. No simples fato de você se prometer, pô, tá meio sedentário, acorda às 7 da manhã e tal, e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se promete algo simples, acordar 1 hora antes, acordar às 6, fazer uma caminhada, uma corrida todo dia. E cumpre. Não adianta fazer promessas grandiosas se você não consegue cumprir nem as pequenininhas. Vai fazer meia horinha de replay por dia, ou 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta? Cumpre. Vira um negócio sagrado, como se fosse um culto mesmo de uma igreja. Pô, segunda, quarta e sexta, das 8 às 8h30, eu vou fazer algum replay que os caras falaram na sala, que teve uma reversão, não precisa ser um replay do pregão inteiro, mas cumpre. Então começa para retomar a confiança, galera. Confiar em si mesmo. Muitas pessoas estão quebradas, batendo cabeça, porque já não confiam em si mesmo. Se promete tanta coisa e não consegue fazer nada. Se promete acordar meia hora mais cedo, 1 hora mais cedo, dar uma caminhada, fazer uma meditação. Coisa simples, que não custa nada. Não custa nada. Então vão pensando, exercíciozinho aí para vocês já pensarem, cara. Sem ser nada mirabolante, senão você vai sucumbir no caminho e vai só piorar a situação. Se prometa, alguém quer colocar aí agora no chat, galera? Não é obrigado e não precisa, tá? Pode pensar um pouquinho melhor para não se arrepender depois, né? Não ir na empolgação, né? Mas quem aí já pensou em algo e já quer colocar aqui, ó, eu me prometo que eu vou fazer isso. E vai passar um certo tempo, 1 mês, 3 meses, 1 ano ou o resto da vida fazendo. Alguém tem coragem de colocar alguma coisa aí? Em público? Porque quando a gente se compromete em público, aí que a gente quer dar o sangue para não passar vergonha, né? Aí que a gente tem que dar o sangue mesmo. Ah, não vou ficar cobrando as pessoas. Lembra?
mas consigo mesmo. Olha lá, ó. Fazer o replay. E começa a pôr números, tá? Pô, mas vai fazer o replay, é 1 por semana, é 3, meia horinha, 1 horinha, tá? E vai começa a fazer. Começa a dar clareza para o que você vai fazer, tem que ser palpável, né? Pô, vou caminhar meia hora. Vou acordar lá 40 minutos antes e vou caminhar meia hora na pracinha e volta aqui do meu bairro. Só promete e faz. Sua autoconfiança já vai melhorar. Você vai começar a acreditar em você. Saber que você é capaz. Aí depois você começa a prometer coisas maiores. Pô, eu vou fazer tal coisa agora. Meia horinha de caminhadinha, eu já melhorei, já perdi peso. Agora eu vou começar a correr, vou correr 3 quilômetros. Além de estar melhorando o emocional, cumprindo, vai estar melhorando o físico ainda. A atividade física, galera, libera hormônios bons, né? Que evita depressão, acalma para a pessoa não cair em ansiedade. A atividade física é brutal, porque a gente tem 4 pilares para a gente cuidar. Tem um vídeo meu no YouTube que eu falo sobre isso, acho que eu vou pôr no grupo. Se eu esquecer, alguém me lembra. São 4 pilares, galera. A gente tem que manter a harmonia a maior parte do tempo possível nesses 4 pilares, que é o físico. Cara, se a gente estiver mal fisicamente, doente, fode todas as outras coisas. É o físico, tá? O mental, coisas lógicas de raciocínio mental, emocional, que é as emoções, e o espiritual. Não é espiritismo, né, ocultismo, coisas. Não, é você com algo maior, com o que você acredita, com Deus, com o universo, Shiva, Buda, sei lá. Tá? É isso. Os 4 pilares. E aí, quando você acostuma, começa a virar rotina, é uma rotina boa. Porque, galera, todos nós, a gente sabe no subconsciente o que a gente verdadeiramente quer, nossa essência, o que precisa ser feito. Vou fazer mais um testezinho, uma prova aqui, tá? Não é indireta para ninguém, não. Se tiver alguém aqui na situação que eu vou falar, não é indireta para ninguém. Até me desculpem aí, não é para ofender ninguém. Mas pensa, quem está obeso, uma pessoa que está muito acima do peso. Cara, por que essa pessoa está muito acima do peso? Ela sabe o que ela precisa fazer para emagrecer. Mas várias e várias pessoas tentam e não conseguem. Mas a pessoa sabe o que precisa fazer. Mas simplesmente não consegue fazer. E também pode não custar grande coisa ou praticamente nada. Se a pessoa quer emagrecer, é só ela começar a fazer uma atividade física, fechar um pouquinho mais a boca, naturalmente ela vai começar a dar uma emagrecida. Todo mundo que é obeso sabe o que precisa fazer para perder peso. Né? Olha lá, o Demóstenes colocou aí, legal, ó, coisas que dá para cumprir e que é muito importante, por mais simples que seja, pequeno, é muito importante. Pôr o joelho no chão, agradecer por estar respirando. Tem gente que não sabe, cara. Ah, não tenho nada para agradecer. A pessoa tem a vida, tem o corpo funcionando. Ah, não sabe o que tem para agradecer? Então imagina que ao você dormir, se você acordasse no outro dia, se você não tivesse suas pernas. A pessoa quer agradecer, você vai ter um jatinho, você vai ter um carro importado, agradece o que já tem. E se no dia seguinte você acordasse sem um filho, quem é pai aí? Agradece o filho que você tem. A gente é repleto de motivo para agradecer. Tem gente que fala que não tem, minha vida tá uma merda. Eu não consigo evoluir, eu não tenho uma casa própria, eu pago aluguel, não tem nada para agradecer. Olha que pecado, velho. A pessoa falar que não tem nada para agradecer. Isso é louco, né? Então, pessoal, deixa eu ver se eu lembro mais algo aqui que dá para a gente desenrolar hoje. PNL, né? Programação Neurolinguística, que é a ferramenta que a gente vai pôr isso em prática, que vai fazer a gente sintonizar, programar a mente, educar a nossa própria mente, né? Programar mesmo, programação neurolinguística. Programar para fazer tal coisa, por menor que seja. E aí começar a fazer, tá programado. Aí você começa a programar coisas maiores. Aí maiores. Aí a hora que você vê, você está uma máquina de atingir resultado também. Tá? Deixa eu ler uns comentários aqui, ó. Me comprometo a colocar os joelhos no chão ao acordar, agradecer. Quem agradece
A graça desce. Gratidão sempre. Eu admiro essa visão. Eu admiro essa visão, cara. Você tá sempre alto astral e agora entendo o porquê. Diego. Cara, porque coisas ruins vai acontecer. E eu fui uma pessoa, gente, antes de eu começar a estudar isso aqui, que talvez já teria até morrido de infarto. Extremamente ansioso, raivoso, né? E as coisas se resolvem. Lembrei até de um fato, que eu falei, quando eu prometo alguma coisa, comigo mesmo ou com alguém, eu sempre tive isso, cara, de cumprir, custe o que custar, né? E aí eu lembro que quando eu nem era trader ainda e eu tinha empresa, eu tinha que estar numa obra num determinado horário, bem de manhãzinha. E, cara, eu dei partida no carro, o carro não pegou de jeito nenhum, deu problema. Bicho do céu. Quando aconteceu isso comigo antes, imprevisto, que eu não ia chegar no horário, aquilo acabava com o meu dia inteiro. Foi uma das coisas que eu mudei. Às vezes um negocinho ruim assim, fode o dia inteiro, a semana toda, a vida toda. A pessoa mesmo vai se fudendo por causa de coisinha pequena ruim que acontece. Talvez o carro não pegou, porque se pegasse eu saísse, eu ia sofrer um acidente, ia perder parte do meu corpo, sei lá. Então comecei a ver dessa forma. Aí a última vez que eu já estava mais nessa vibe, e o carro não pegou, cara, e era até um Uno de empresa, né? Tava frio e tava no etanol, não pegava, foi esgotando a bateria, acabou a bateria. Cara, eu comecei já a sentir a ansiedade, ficar nervoso, o que eu fiz? Catei o telefone, liguei pro diretor da usina. Falei, cara, aconteceu isso, isso, isso. Não vou conseguir estar aí, tá? Oh, beleza, Rob, se preocupa não. E eu já tava me pegando nervoso de novo. Então, às vezes, a gente fica nervoso, estressado, raivoso com coisa que a gente, pô, é só esfriar a cabeça, respirar, ver uma alternativa, foi uma simples ligação. Mas como eu tenho ainda essa crença de que eu não posso falhar, não posso furar nada com ninguém, mas foi aquilo que eu falei, foi um grande imprevisto. Eu tinha combinado de estar em Jardinópolis, 8 horas da manhã. Aí eu estava aqui em Jabuticabal, 7, o carro não pegava. Tava impossível eu estar lá 8 da manhã. Só que em vez de eu ficar estressado, pô, não vou cumprir, não sei o quê, catei o telefone, liguei pro cara, acabou. Antigamente eu ficaria, às vezes, o dia todo remoendo aquilo e com raiva, estressado. Acabou. Me programei para entender essas situações. Pô, deu errado? Vamos resolver em vez de ficar estressado. Tomou stop? Aceita, que dói menos. Aí a pessoa tem gente que quebra o notebook, está fazendo preço médio para trás, quebra a conta. Não vai adiantar bosta nenhuma. Só vai piorar a situação. Tá? Então, galera, essa é uma visão, e aí nós vamos tocar a ideia, quem tiver mais um tempinho, puder ficar mais uns 15 minutos, eu quero que abram microfone, um de cada vez aí, quem quiser falar, para a gente masterizar esse assunto, falar um aprendizado, se fez sentido, se não fez, se foi muito assustador, se foi assustador no começo, mas começou a fazer sentido, para a gente masterizar isso agora, começar a debater, tá? Então, assim, ó, falamos aqui, misturamos já um pouquinho de forma bem simples e bem didática, mas com comprovações práticas. Procurei sempre dar exemplo para vocês, tá? Inclusive no YouTube, cara, tem muita coisa legal, até as moléculas de água, aqueles experimentos de água. Você coloca música que fala palavrão, músicas negativas perto da água, olha no microscópio, as moléculas lá da água ficam tudo retorcida, tudo feia. Você coloca uma música clássica, uma música de bênção, que fala coisa boa, a molécula da água parece aquelas mandala bonita, né? Parece um cristal. Tem no YouTube isso aí, vocês podem fazer em casa. Apesar que não tem um microscópio para ver, pode fazer do feijãozinho. Você planta 2 feijãozinhos, em um você vai e fica falando, você é burro, tá louco, você só faz coisa errada, só fala coisa negativa para um. Planta os 2 no mesmo dia. No outro você vai e só fala palavra boa, palavra de amor. Todo dia você fala um pouquinho, vê o que vai acontecer. Vê o que vai acontecer. Natureza, é lei do universo. Você pode fazer esse experimento na sua casa. Pega lá o feijãozinho, planta 2, deixa um num cômodo, longe do outro, para um não contaminar o outro, que é o ambiente, hein? Poder do ambiente. Aí em um você vai lá, só fala coisa negativa. Com feijão, só fala coisa negativa. Para o outro você vai e só fala coisa positiva. Você vai ver o resultado. Agora imagina para a gente mesmo. O
que a gente está falando para a gente mesmo? É a programação neurolinguística, com a nossa língua. O que você está falando para você mesmo? Começa a falar segundo, né, o que eu acredito, até o mundo foi criado. O cientista fala que foi o Big Bang, uma explosão. Do nada, explodiu, virou o mundo. Mas pela linha que eu acredito, teve um ser que falou, haja luz, haja poder da palavra. O que você está falando para você? Porque o mundo aí fora vai falar um monte de coisa. Aí começa a importância do ambiente. O ambiente é sempre mais forte que um indivíduo. Se você estiver num ambiente ruim, cheio de pessoas falando coisa ruim, por mais que você tente forçar, você vai ser contaminado. Você vai ser contaminado. Por isso que o feijãozinho, o experimento tem que estar até longe um do outro. Não adianta você falar o ruim aqui para um, o bom para o outro perto aqui, que um vai contaminar o outro. Deixa meio longe. Ambientes diferentes. Tá? Programação neurolinguística. De conteúdo, galera, eu acho que tá bom. Agora eu quero trocar uma ideia. Ouvir vocês aí. Quem quer abrir o microfone aí e falar alguma coisa, pode abrir. Deixa eu tomar uma água que a garganta tá até queimando. Quem quer compartilhar algo com a gente aí? Um aprendizado, uma experiência, se fez sentido, ou se é papo de doido. Tá liberado os microfones, é só abrir e falar. Um de Boa cada noite, vez, hein? Robson. Não todo mundo. Boa noite. Tudo bom, meu irmão? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Graças a Deus, amém. Parceiro, eu tô já te acompanhando aí há algum tempo e eu percebi que realmente é muito top, velho. Muito top. Eu comecei o Além do Trader, não terminei, tá? Eu tenho 66 anos, não vou estar aqui mentindo. Comecei ele, não terminei e agora que tô falando aí, eu percebi que eu tenho que realmente voltar nele e focar, tá? Eu entendo os pilares, falando de trader agora, né? Eu entendo dos pilares, eu já assisti várias aulas tuas, já fui no grupo, já saí do grupo, já voltei para o grupo, vou voltar em breve. É, mais uma coisa, primeira vez que eu estou falando, nunca falei, tá? E realmente eu decidi agora que eu vou fazer. Vou fazer acontecer. Vou até mandar fazer um quadrinho e botar no meu quarto. Eu sou o trader. E todo dia eu vou olhar Ah, para ele. top. Todo dia, ao acordar, ao dormir, entrar no quarto, vai todo mundo ver. Quem achar ruim, paciência, né? Você é o Mas primeiro que tem que vamos. acreditar. Parabéns. Isso. E eu vou. Eu já tô com um pouco, né? Porque é um contratinho só. Mas já faz 3 dias que eu estou saindo no positivo, 180, 150, 130, e é o início. E eu botei na cabeça, eu sou assessor, sou representante de seguradora, eu represento a Zurich Seguros aqui no Piauí, mas eu faz só 40 anos que eu trabalho com seguro. Eu tenho 66. Começou E cedo. agora eu resolvi que vou ser trader profissional, ok? Top. E Amém. que todo mundo aí, amém. E que todo mundo aí, eu fico assim, não sei nem como falar. Mas, meu irmão, tu é top demais, velho. Entendeu? Eu já segui Tamo- algumas pessoas aqui, não vou falar o nome, porque não é ético, tá? E são pessoas importantes, né? Que têm ações, até ações na bolsa. Não sei se ainda tem, mas a empresa dele tinha, deles. E não tem igual a tu, não, velho. Já consegui colocar um amigo meu aí, ele entrou agora nessa última mentoria que teve, essa segunda, terça e quarta, né? E vamos que vamos, senão eu fico falando aqui, eu sou igual a tu, viu? Aí, Senão eu falo vendedor de demais. seguro ainda, hein? Vendedor de seguro, rapaz. Aí tem que falar mesmo, né? Mas É parabéns, meu isso aí, irmão. meu irmão. Eu sempre Obrigado. vejo você acompanhando também, né, aqui com a gente. Essa que você falou já entrou, saiu, volta, vejo no Instagram também. Mas tamo junto. Aí você tomou a decisão, cara, e vai passinho a passinho, porque, pô, já fazendo 150, 180 por dia,
não sei o capital que você empregou lá, mas em percentual talvez já é um percentual bom. E outra, isso no Sim. fim do mês já dá um capital bom. Isso é um começo, daqui a pouco, daqui 3 meses, já está fazendo 500, 400, 350 no dia, e é assim que vai, um passinho por vez. Amém. Né? Amém. Amém. Show de Só bola. gratidão, irmão. Tamo Dá uma junto. oportunidade pros outros aí. Vai lá. Valeu. Valeu. Deixa eu pegar aqui, ó. Peguei minha carteira aqui, ó. O Demóstenes falou que ia pôr num quadro e tal. Se puder fazer isso aqui ainda, ó, para não só olhar, mas fazer, escrever ou ler. Eu tenho minhas cartinhas aqui, ó, né? Ó, sou um trader muito consistente e de grande sucesso. Estou progredindo para não soar como mentira, tá, galera? É legal, é a programação neurolinguística, porque eu não era um trader consistente quando eu escrevi isso, ó. Mas tá aqui, ó. Sou um trader muito consistente e de grande sucesso. Estou progredindo e ficando mais rico todos os dias. Eu não falei que eu era milionário ainda, assim, né? Para não ficar tão pesado, mas eu estava progredindo todo dia. E, Perfeito. consequentemente, eu fui progredindo. Eu tenho cadernos aqui, galera, que eu pegava 10 minutos. Deixa eu ver se está aqui, vai estar por aqui, ó. As frases que eu escrevia, repetindo todo dia, porque a hora que a gente põe a mão na massa, acho que ele está lá em casa, não está aqui no escritório. Você vai escrevendo, 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 aquilo vai enraizando cada vez mais, vai enraizando cada vez mais, vai enraizando. Então é muito louco, né? Não desapega dos meus cartãozinhos, meus bilhetes que eu escrevia desde o passado, ó. Aí a gente vai progredindo, vai pondo outras coisas, porque hoje realmente eu sou um trader consistente, mas continuo progredindo a cada dia. E sou rodeado das coisas que eu quero, ó. Cheio de dinheiro, ó. Várias moedas, inclusive dólar, ó, euro, que é isso aqui? Libra. É a nota que eu achei mais bonita, ó. Tem a cara da rainha aqui, até transparente, ó, do outro lado, ó. Olha lá. É transparente o bagulho, olha que nota bonita. É Libra, ó. Rodeado de dinheiro. O povo achava que eu tava louco aqui em casa. Minha esposa, a gente quebrado, precisando de dinheiro, eu comecei a pôr nota de 100 reais no quadro. Enfiado assim no quadro na sala. Aí nota de 100 dentro da minha gaveta de cueca. Precisando do dinheiro, eu falei, não, tá lá. Por quê? Por causa daquele recado, né? O recado de Jesus. Que é esse que está escrito aqui, ó. Ó isso aqui, ó. Tá aqui também no cartãozinho, ó. É lei da atração, se você for ver, da forma de Jesus, né? Ó, todas as coisas que pedires, reta e diretamente, de dentro do meu nome, vos serão concedidas. Até agora não fizeste isso. É o quê? A pessoa só fala da boca para fora, né? Pedir sem motivo oculto, você não pode esconder seus pedidos. Trader, eu sou trader, né? Pedir sem motivo oculto e rodeai-vos com a vossa resposta. Qual que era a minha resposta? Dinheiro. Não dinheiro por dinheiro. Mas eu queria ser trader para quê? Para ter dinheiro, para ter liberdade. Então eu rodeei de dinheiro. Eu precisando do dinheiro, eu catava a nota aí, ó. Tem de 200 aqui, ó. Hoje eu não preciso mais, não me faz falta. Mas na época, pô, eu colocava a notinha lá, eu precisava dela, mas falei, não, tá lá, eu tenho que rodear, ó. Rodeai-vos da vossa resposta. Qual a resposta que você quer? Começa a se rodear dela, né? Envolvei-vos com o que deseja para que a vossa alegria seja completa. Meus cartãozinhos de doido, que tá no Além do Trader. Ó. E aí tem até no verso, ó. Eu ia escrevendo meus cartãozinhos, né? Estou tão feliz e agradecido porque faturei 20 mil reais. 31/12/2021. Ó. Eu não ganhava isso ainda. Hoje, muitas vezes eu faço isso no dia. Meu desejo era fazer num mês. Vários dias eu faço isso e mais que isso. Amanhã mesmo é um dia que provavelmente eu faço muito mais que isso aqui, ó. Na minha conta física, né? Graças ao meu trabalho como trader e desenvolvedor humano. Eu ajudo a desenvolver outras pessoas, né? É uma missão para mim. Então, assim, cara, pensando em qual que é a melhor forma, escrever também. O exercício que eu dei lá no presencial, galera, que eu sempre falo, cara, escreve ainda. Você começa a escrever suas mensagens para fixar, para você se esforçar, escreve com a mão contrária. Se você é destro, escreve com a mão esquerda. Vai ser uma letra feia do caramba, mas você vai estar empregando energia naquilo.
Comece a escrever com a mão esquerda. Sou um trader, você vai ver que é muito mais, você precisa pôr muito mais energia. Porque se você for escrever com a mão normal, meio que já é automático, sou trader, foda. Sou trader vencedor. Agora, se você vai escrever com a outra mão, não é costume seu. Você vai ter que pôr mais energia, você vai concentrar mais, você vai pensar mais naquilo. Escreve com a mão contrária. Suas frases, suas mensagens. Tudo quebra de paradigma. Vai treinando sua mente para quebrar paradigma, para fazer seu foguete dar ré. Se o dos outros não dá, não quer, mas o seu vai dar ré. Cara, que massa essa. Apareceu uma mensagem aqui, não deu tempo de eu ler. Deixa eu abrir o chat aqui. Que massa essa partilha. Você é foda. Faz a gente se sentir amigo de longa data. Essa é a sensação que eu tenho com vocês, cara. Vocês não estão aqui à toa. Embora nós estamos à distância, que a física quântica proporciona isso, tem gente que não acredita, né? Mas a gente só está aqui por causa de frequência. Se você quer ouvir uma rádio de rock, você tem que pôr a rádio na frequência de rock. Se você quer ouvir uma rádio de forró, você tem que regular na frequência lá, 55 MHz, você tem que pôr na frequência do forró. Quem está aqui com a gente só está na frequência daquele link que eu mandei. Se não tiver naquela frequência, não tiver aquele link, não está aqui. Mas tem gente aqui, ó. Só uma brincadeirinha rápida aqui, então, galera. De que cidade vocês estão? Você viu? Eu estou em Jabuticabal. Nós estamos online aqui numa frequência. Estou me comunicando com vocês numa frequência sem um fio ligado diretamente, nada. É frequência. Os caras que aprenderam a usar as frequências, usam e ganham dinheiro. Lembra que eu falei? As leis do universo dá dinheiro. A lei da gravidade, a lei da vibração. Tudo isso que a gente está fazendo aqui é vibração. Tem que estar vibrando na frequência do link que eu fiz do Zoom, ter clicado nele, aí a gente está aqui. Ó, vamos ver que cidades que tem aqui, ó. Curitiba, Maringá, Santos, aí, Gravataí, Brasília, Sorriso, São Bernardo do Campo, aí, tudo de cidade diferente, galera. Parelhas, talvez não vai dar para eu ver todos aqui, tá? Vocês me desculpem, ó, mas tá aí, Salvador, Nova Andradina, Palhoça, Curitiba, Salvador, Criciúma, Ceará. Cara, às vezes poderia, a gente já teve pessoas na nossa mentoria no Japão, na Austrália, no Paraguai, que aliás está com a gente ainda, né? Ó, muito longe e a gente consegue se comunicar porque estamos na mesma frequência. Se você quiser assistir a Rede Globo, não adianta você pôr na frequência da Bandeirantes. Se você quer assistir a Bandeirantes, não adianta pôr na frequência do SBT. Tudo é energia, tudo é frequência. A gente não vê, mas dá para sentir. Quando seu coração está acelerado, você está vibrando numa outra frequência. Mas por que ele está acelerado? É porque você está no lado bom, usando bom, fez uma atividade física, acelerou? Ou é de ansiedade, você está sufocado? Né? Tudo isso. Mas tudo é vibração. E aí a pessoa começa a vibrar numa sintonia, a coisa vai acontecendo. Tá? Muito top. Muito, muito, muito top. Então, mesmo que a gente não vê essas paradas, você quer sentir o poder da energia? Pega um pedacinho de ferro e enfia numa tomada aí. Você vai tomar um choquinho. Aí, você não vê a energia. Mas a lâmpada na sua casa está acendendo por causa da energia. Né? Os aparelhos eletroeletrônicos tá ligando por causa de energia. Você não vê ela. Mesmo que você abrir, você desencapar o fio, você não vê. Mas pega lá no fio desencapado que você vai sentir a energia. E aí tem volumes de energia. Tem o 110, tem o 220, tem o 380. Que energia que a gente está conectado? Né? Mais alguém quer falar alguma coisa aí, galera? Aqui vai dar uma chuva, hein? Tá trovejando, tá vindo energia do céu aqui, ó. Trovão, relâmpago. Ainda bem que não caiu a internet. Eu, Marcelo. Ô, Marcelão, boa noite. Ô, beleza? Boa noite. Primeiro de tudo, acredito muito nessa teoria da vibração, né? Porque quando eu queria comprar minha casa em 2015, tem um ano a gente visitou a casa e era muito maior o valor que a gente queria. E eu falei para minha esposa, essa é a nossa casa. A gente ficou um ano
negociando a casa até conseguir. Mas era algo assim, inatingível na época. E a gente, vai dar. E a gente já visto um monte de casos, sabe? E aquela ali, que a gente mora hoje ainda, sabe aquele negócio que tu acredita que é teu? No início, assim, parece que atraiu hoje. Demorou um tempo, demorou um ano, mas a gente conseguiu. Foi uma das coisas que eu tenho para mim, assim, que tu tem aquela, tu consegue atrair. Isso eu sempre levei comigo. E é muito bom o teu curso aí, porque eu acabo, quando tu fala isso, eu acabo voltando lá e eu lembro que o nosso pensamento nos ajuda muito. Top. E é muito interessante esse ponto dessa parte da vibração. Né? Então, eu fiz esse caminho e eu achei muito bom o seu curso, porque abre mais ainda, né, cara? Ver outros pontos, assim. E outra coisa interessante, que há muito tempo atrás eu ganhei uma nota de $1 e eu botei um monte de zero, né? E guardar na carteira. E esse dia tu falou, leva uma nota de $1 para contigo. E eu lembrei, cara, eu tenho a minha nota de $1 na minha carteira. E eu tinha enchido de zero. E hoje ela está aqui comigo. Está aqui embaixo do meu teclado. Todo dia eu entro no mercado, eu estou com ela aqui. Parece que eu já tinha ela. Então, eu acho que é algum caminho que me ligou a isso. Muito top, É isso, cara. Muito top. Parabéns, é isso aí, cara. Eu também, você está se rodeando, né? Tá em sua nota de dólar, encheu de zero. Tem as notas de dólar dourada aqui também, né? Tem de 1 milhão, de 1 bilhão, nem existe, ó. Até Bitcoin, eu não tenho Bitcoin, não opero Bitcoin, mas eu ganhei, né? Tem a de real, 1 milhão de reais, ó. Olha que notinha bonita, cara. A de dólar, 1 bilhão de dólar, ó. Cara, a gente tem que rodear das coisas que a gente quer. Tava na instrução de Jesus, né? Então, tudo isso vai fazendo sentido e mantendo a gente nessa frequência, nessa vibração do que a gente quer, né? Rodeai-vos da sua resposta. Então, parabéns, Marcelão. Show de bola. Gratidão por compartilhar com a gente aí. Bom, galerinha, eu acho que se ninguém tiver mais nada aí agora para compartilhar com a gente vai caminhando para finalizar, para descansar, né? Que o sono faz parte, conectar com o nosso subconsciente, masterizar as coisas durante o dia, fazer a oração antes de dormir, pedir respostas, né? Tudo faz parte do meu ritual, pelo menos, né? Os melhores momentos que a gente tem, né, para fazer esse tipo de coisa é antes de dormir e ao acordar, porque a gente vai conectando com o nosso subconsciente. Né? Então, antes de dormir, você vai ficando sonolento, né? O seu consciente apaga, o subconsciente não. É o que mantém vivo. Por que mesmo quando a gente está dormindo, está respirando, o coração continua funcionando? É o subconsciente mantém nosso corpo todo. Neurociência também, tá? Isso já é provado. É o subconsciente, tá? E aí, quando a gente está com as coisas na cabeça, agradece, pede, e vai dormindo, vai baixando a frequência, entrando no sono, a gente começa a ter respostas durante a noite, o subconsciente vai masterizando as coisas. E ao acordar, mesma coisa, você está sonolento ainda, começa a voltar, aí você já faz lá uma oração, planeja seu dia na mente, faz sua visualização, tal. Cara, são coisas top, né? Então, dormir faz muito bem pra gente, né? E enquanto estiver acordado, tá desperto para a vida, desperto para não ficar caindo aí em coisas do sistema, né? Que aprisiona a gente. Por isso que esse tipo de assunto é oculto, tá? Tem a origem da onde começou a ocultar isso, não vou aprofundar agora, porque é temas para o futuro, né? Mas também é comprovado quem começou a ocultar essas coisas e usar só para benefício próprio, não querer que as pessoas saibam, para escravizar as pessoas, tá? É lá, lembrança do futuro. Então é isso aí, galera. Ó, último pedido que eu tenho para vocês, só para eu entender aqui. Manda no chat se valeu a pena. Sim, né, para quem valeu a pena, e não para quem achar que não valeu a pena. Né? Afinal de contas, vocês pagaram para estar aqui, né? Eu gostaria de ter feito valer a pena aí para vocês, né? Olha lá, tem gente que tirou até foto ali, o Brenda.
Olha o cartãozinho dele ali também, ó. Show de bola. Show de bola. Porque é um assunto que não é comum, né, galera, ficar conversando. É só para quem já está nessa vibe, tem seus grupos, abertamente, você falar com pessoas que não estão preparadas para ouvir isso, você vai fazer papel de otário, de louco, de doente, de drogado, de lunático, de alucinado. Por isso que eu filtrei bem, já falei, ó, galera, é um assunto meio louco, hein? Né? Mesmo assim, tem gente que nunca ouviu isso, fica meio assustado, mas tem exemplos da vida real aí, tentei simplificar ao máximo e dar exemplos, né? Pô, então eu já estou satisfeito, que muita gente aí, eu acho que quase todo mundo, né? Não vi nenhum não aqui que não valeu a pena. Pelo menos quem digitou colocou que sim, ó, show, valeu muito a pena, tal. Então, galera, amanhã, bora pro pregão ao vivo, independente se vai estar na sala com a gente ou não. Se prepare emocionalmente, mentalmente, entra na frequência do pregão, baixa ali, ó, faz seu pedido, visualiza, entra calmo que a leitura vai fluir, tá? Vai fluir. Vamos descansar agora à noite e amanhã daí entra para, né? Porque a gente tem essas leis do universo, a gente faz meditação. É o que eu falo, a gente é pessoa boa. Eu sou me considero uma pessoa boa, não sou nem um santo iluminado, longe disso, cometo meus erros, mas eu procuro ser o máximo bondade que eu puder ser. Só que aí eu faço tudo minha preparação. A hora que eu entro no mercadinho, velho, aí eu sou mal. Por quê? Porque é minha profissão. Eu estou ajudando, estou ensinando, e até falo, não entra despreparado, não, que não é regaça. Aí, filho, fiz tudo minha parte, já preparei minha mente. Lá é a arena de batalha. Lá eu entro para arregaçar. Aí, foda-se quem não sabe operar, tá pondo o dinheiro do aluguel, quer nem saber, não sei nem de quem que é o dinheiro. Eu tô lá para catar minha parte. Visualizei, me preparei, e é assim que eu quero vocês, que tá comigo aí. Cara, somos pessoas boas, velho, mas para entrar no pregão, depois está na tranquilidade. Mas a garra, a determinação é de quem está lutando pela própria vida mesmo ali. No controle, não é desespero. Cara, mas a mentalidade, eu tô aqui para ganhar minha vida. Não é de brincadeira. E aí, foda-se quem não tá na vibe mesma vibe que a gente. Ah, era o dinheiro do aluguel. Ah, perdeu o dinheiro do acerto. Azar de quem perdeu. Nós estamos fazendo a nossa parte. É assim que eu entro. Aí, fiz tudo, preparei, tô tranquilo, tô no controle, meu medo tá faca nos dentes, que nem fala, né? Eu vou com sangue nos olhos. A hora que abre o pregão, aí, tô na arena de batalha, tá? Então, tamo junto, até amanhã, se Deus der vida, saúde pra gente, todo mundo vivo aí, saúde, já mudando um pouco a mentalidade, evoluindo, progredindo, e é isso aí. Deixa eu parar a gravação, senão eu fico falando até 2 da manhã aqui e aí nós não dorme. E dormir faz parte da evolução. Vamos parar aqui a gravação.